Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Carla Kabashi e já que estamos no mês de dezembro, mês de conscientização sobre o câncer de pele, eu decidi fazer uma série de pequenos vídeos bem curtinhos sobre os principais tipos de tumores cutâneos. Hoje eu vou falar então sobre o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular, ele é o tipo mais comum de câncer da pele, é o melanoma. E quando nós falamos sobre estatísticas do câncer, é sempre interessante lembrar que, por exemplo, nós colocamos que o câncer de mama é o tumor mais comum no sexo feminino, mas excluindo-se os tumores de pele não melanoma, né? Então, nós sabemos que o carcinoma basocelular, ele é a neoplasia que predomina em humanos. É uma neoplasia que tem associação com a exposição à luz solar, então acomete regiões fotoexpostas, preferencialmente na face, e clinicamente nós podemos observar tanto placas como nódulos perolados, que possuem um crescimento lento. Esses nódulos eles podem ter pequenos vasos dilatados associados, também conhecidos como telangiectasias. E é interessante saber que o carcinoma basocelular ele raramente dá metástase, menos de 0,1% é metastático, só que quando eles não são excisados, eles podem ser muito destrutivos localmente, inclusive infiltrando cartilagens. O principal diagnóstico diferencial aqui seria com outros tumores de células basaloides, como tumores foliculares, que a gente não vai abordar aqui pela sua raridade. Então, só para ter um contexto geral sobre os principais diagnósticos diferenciais. Clinicamente, esses tumores eles podem também ser pigmentados, como a gente vê nessa foto aqui, uma lesão nodular com pigmentação aqui excêntrica, e isso às vezes faz diagnóstico diferencial com lesões melanocíticas. São lesões que podem ulcerar e possuem capacidade infiltrativa a depender do seu tipo histológico. E como eu falei para vocês, é uma neoplasia que raramente metastatiza. Então aqui nós temos outra lesão nodular, e esses vasos que vocês veem aqui, ramificados e bem delicados, são o que a gente chama de telangiectasia. Então, os carcinomas basocelulares, eles podem ser subtipados em variantes histológicas, que são conhecidas como variantes não agressivas e variantes agressivas. Por que a gente faz isso? Nós caracterizamos essas variantes histológicas porque elas traduzem o risco de recorrência local e metástase, sendo que em 40% a 50% dos casos nós temos vários padrões associados e no laudo a gente deve relatar quais são os padrões presentes, já que tem preditor de segmento clínico. Então, as variantes não agressivas são conhecidas como as variantes sólida ou nodular, adenoide, superficial ou multicêntrica ou multifocal e o fibroepitelioma de Pinkus. E a gente tem como variantes agressivas, aquelas com maior risco de recorrência local e metástase, as variantes micronodular, esclerodermiforme, também conhecida como Morpheia simile, a variante infiltrativa, e o carcinoma metatípico, também conhecido como carcinoma basoescamoso. Então, é importante vocês conhecerem esses termos todos, porque no laudo nós normalmente colocamos o nome e o sobrenome, né? Então, carcinoma basocelular, dos tipos sólido, adenoide, micronodular, enfim, nós colocamos, deve ser colocado, né, todos esses nomes no laudo para que tenha uma maior predição de quando seguir adequadamente esses pacientes. Existem diversas características microscópicas que a gente tem no carcinoma basocelular que nos auxiliam a fazer os diagnósticos. Então, é uma neoplasia maligna epitelial, por isso que a gente chama de carcinoma, formado por células basaloides, ou seja, que lembram células da camada basal da epiderme, células menores, que são aquelas células basais germinativas de regiões interfoliculares. É uma proliferação neoplásica que normalmente tem contato com a epiderme, a gente deve achar o contato com a epiderme para caracterizar o carcinoma basocelular. E os blocos neoplásicos, de células neoplásicas, eles costumam ter o que a gente chama de paliçada periférica. Uma paliçada é quando a gente tem uma célula ao lado da outra de forma paralela, formando como se fosse uma cerca, e essas células elas ficam organizadas perpendicularmente em relação ao estroma. Eu vou mostrar para vocês como isso fica na lâmina. Normalmente, o estroma ao redor dos blocos neoplásicos ele é do tipo basofílico, ou seja, mais roxinho, rico em mucina, e nós vemos com frequência fendas de retrações entre as células tumorais e a derme. Isso costuma ser um achado bem característico. Como eu falei para vocês, clinicamente, os carcinomas basocelulares eles podem ser pigmentados, e aí a gente vai ver morfologicamente na histologia melanina dentro dessas células neoplásicas.
Aqui, então, nós temos alguns exemplos de carcinoma base celular. Aqui, o que eu falei que é importante como critério diagnóstico, a origem na epiderme, né? Então, nós temos aqui um bloco neoplásico se originando aqui em região basal da epiderme, formando esses blocos que têm um arranjo de células aqui no meio um pouco mais misturados, mas que na periferia desse bloco nós vemos essas células se organizando uma ao lado da outra, formando como se fosse uma cerquinha aqui e de maneira perpendicular em relação ao estroma que está logo abaixo. Essa substância que a gente vê aqui ao redor dos blocos neoplásicos, mais arroxeada, basofílica, é o que a gente chama desse conteúdo de estroma basofílico frouxo, e esse espaço branco que se forma como se tivesse descolado o bloco do estroma é a fenda de retração, que é muito comum a gente encontrar nos carcinomas basocelulares. Então aqui só mais um exemplo, né, da paliçada periférica, então as células aqui orientadas paralelamente e de forma perpendicular em relação ao estroma subjacente. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre as diversas variantes morfológicas que a gente tem do carcinoma basocelular. Então aqui nós temos o carcinoma basocelular nodular, que é uma variante que ela é comum em região de cabeça e pescoço, forma clinicamente nódulos com aparência terlácea, e aqui a gente consegue enxergar com nitidez, né, essa formação nodular, que tem os seus blocos neoplásicos predominantemente na derme, empurrando a epiderme para cima, e quando a gente chega mais perto é possível que a gente veja então os pontos de origem na epiderme, formando esses blocos com esse reforço aqui na periferia, que é a paliçada periférica vista de longe. Aqui nós temos esse espaço branco, que é a fenda de retração, e aqui só mais um exemplo, né, de um bloco grande, nodular, que tem essa paliçada periférica associada. Já o carcinoma basocelular superficial, ele clinicamente se apresenta como uma lesão crostosa ou avermelhada plana, é mais comum na região do tronco, e a recorrência ela é bem comum se a excisão for incompleta, porque ele tem o aspecto multifocal, ele tem esse aspecto salteado, então às vezes na clínica a gente enxerga a lesão, mas microscopicamente eu ainda tenho um foco de tumor que não é tão visível macroscopicamente, e esse tumor pode então recorrer através desse pequeno foco. Eles costumam ficar confinados na derme papilar, né, como nós vemos aqui, os blocos neoplásicos em contato com a epiderme, originando-se da epiderme, mas expandindo aqui a derme papilar e restrita a ela. E aqui, mais uma vez, só para vocês verem, a paliçada periférica também é evidente, a fenda de retração aqui bem evidente, como característica morfológica bem marcante nessas neoplasias. Aqui vocês percebam que está um pouquinho mais amarronzado, isso é a pigmentação melânica, e clinicamente, então, essa lesão ela deve ser pigmentada. Outra variante, então, aqui já é uma variante agressiva, é o carcinoma basocelular infiltrativo, que clinicamente forma lesões semelhantes à cicatriz, principalmente no tronco superior, em cabeça e pescoço de pacientes jovens, sendo que é importante sempre a gente ter uma boa representatividade da derme profunda, porque essas áreas infiltrativas elas tendem a ficar mais na profundidade dessa lesão. Então aqui, ao invés daqueles blocos sólidos maiores, a gente tem pequenos blocos formando às vezes cordões que vão divulsionando as fibras colágenas da derme e às vezes com um aspecto um pouquinho mais desmoplásico em direção aqui à profundidade. Aqui nós vemos, por exemplo, tecido adiposo de hipoderme e esses cordões de células neoplásicas se estendendo aqui até a profundidade. Outra variante também agressiva é o carcinoma bacelar esclerodermiforme, ou também conhecido como Morpheia simile, em que a gente tem um padrão de formação de cordões e pequenos blocos, como a gente viu no infiltrativo, mas aqui o estroma ele costuma ser muito denso. A gente tem um estroma colagenizado, densamente esclerótico, formando clinicamente placas que raramente ulceram. Esses cordões eles costumam ser um pouquinho mais finos e mais delgados, e as fibras entre os cordões elas são mais espessas e bem colagenizadas, sendo que muitas vezes os achados eles são superponíveis, né, ao tipo infiltrativo. E por vezes essa variante aqui, quando a gente tem esse estroma extremamente colagenizado, também faz diagnóstico diferencial
com tumores foliculares, como o tricoepitelioma, até tricoepitelioma desmoplásico também entraria no diagnóstico diferencial. Outra variante seria o carcinoma basocelular micronodular. Então, aqui nós temos lesões que têm alto risco de recorrência, então está dentro das variantes agressivas. Clinicamente, forma lesões muito pouco definidas, principalmente na região de cabeça e pescoço. E eu chamo de micronodular porque forma pequenos blocos, pequenos nódulos aqui, formam essas bolinhas, como vocês conseguem ver. E juntas elas formam, então, uma lesão mal definida clinicamente, né? Então, a diferença é o tamanho dos nódulos, né? Na variante nodular, nós temos nódulos maiores, blocos sólidos maiores, e aqui nós temos pequenos nódulos distribuídos aí em toda a derme, costumam até ir para profundidade, e, de fato, quando as margens elas tendem a ser exíguas ou comprometidas, a recorrência ela é muito comum desse tipo. O carcinoma bacelar adenoide, ele é uma variante aqui não agressiva e eu coloquei ele aqui para vocês verem a diferença morfológica. Nós temos às vezes blocos e cordões, blocos grandes, mas dentro desses blocos a gente consegue ver essas áreas formando como se fosse uma glândula dilatada ou cistos e que dentro tem esse material basofílico bem clarinho que é mucina. E a gente sabe que é mucita, a gente consegue ver também isso através de colorações especiais, como a coloração de Alcian Blue, que vai corar em azul, o que é a mucina ácida. É claro que a gente não precisa fazer isso para dar esse diagnóstico, mas aqui é interessante só para vocês terem ideia de que essa substância que a gente vê aqui dentro do carcinoma bacelar adenoide é mucina ácida. Como eu falei para vocês, o carcinoma bacelar ele pode ser pigmentado. Então, aqui é só algumas fotos histológicas para vocês verem o depósito de pigmento melânico entre os blocos neoplásicos ou até dentro dos blocos neoplásicos, o que dá aquela configuração clínica de pigmentação que muitas vezes faz diagnóstico diferencial clinicamente com lesões melanocíticas. E o subtipo que também é uma variante agressiva é o carcinoma metatípico, também conhecido como baso escamoso, que é uma neoplasia com risco de metástase muito superior aos outros subtipos, que normalmente forma pápulas ou nódulos em idosos e tem frequentemente associação com ulceração. Aqui a gente vê, além de todas as características histológicas que eu falei para vocês de um carcinoma bacelar, nós temos evidências de diferenciação escamosa entremeadas nessa neoplasia, né? Então nós vemos aqui áreas com mais cara, né, morfologicamente de um carcinoma basocelular, formando blocos, cordões, empaliçada periférica, e aqui nessa outra região nós temos já áreas com mais queratinização citoplasmática, o citoplasma mais eosinofílico denso, e se a gente chegasse mais perto, a gente com certeza veria núcleos com nucleolos evidentes, figuras de mitose mais frequentes nessa região. Por vezes a gente pode ver queratinização tipo pérola córnea. Então aqui nós temos que ver essas duas características morfológicas dentro da mesma neoplasia, e claro que nós podemos fazer imunistoquímica para nos auxiliar. Nós temos alguns marcadores que são mais frequentemente encontrados nos carcinomas basocelulares, como o BRP4, citoqueratina 14 e 5/6, e o EMA, antígeno epitelial de membrana, mais comumente expresso em carcinomas de células escamosas. E o último subtipo que eu vou falar para vocês é um subtipo não agressivo, que é conhecido como fibroepitelioma de Pincus. São lesões que a gente costuma ver em região de tronco e coxa e que clinicamente lembra uma lesão polipoide, tipo pólipo fibroepitelial, acrocórdon, na clínica. E quando a gente olha a lâmina, nós conseguimos ver a lesão que se origina também na epiderme, tem empaliçada periférica, aqui vocês conseguem ver esse reforço aqui ao redor, desses cordões que são anastomosantes. Então nós temos pequenas faixas e cordonais que se anastomosam umas com as outras, formando esse aspecto em rede, né? Aqui bem aspecto em rede, como vocês conseguem perceber aqui. E uma coisa que eu acho interessante falar é que nós temos também síndromes associadas a carcinomas bacelar múltiplos, né? Então a síndrome de Gorlin-Goltz ou síndrome do nervo basocelular, ela é uma doença autossômica dominante que se caracteriza pelo aparecimento precoce de tumores tipo carcinomas basocelulares múltiplos, né, principalmente em idades jovens,
podendo apresentar outras anormalidades fenotípicas, como depressões pontiformes palmoplantares, queratocistos odontogênicos em região mandibular, anormalidades de arcos costais, também calcificação da foice cerebral e fibromas ovarianos. E essa síndrome ela é caracterizada pela mutação de um gene conhecido como PTCH1, que é um gene que desempenha um papel fundamental no controle de crescimento e desenvolvimento de tecidos normais. Então, o produto desse gene, ele é um componente proteico transmembrana, e na presença da proteína Sonic Hedgehog, ativa outro componente proteico transmembrana. E a ativação desse último promove a transcrição em determinadas células de genes que codificam proteínas sinalizadoras pertencentes à família TGF-beta, que é a família de fator de crescimento beta, e também WNT, facilitando então o processo de crescimento e diferenciação celular e levando então ao aparecimento de neoplasias múltiplas, como a gente pode ver aqui nesse caso, né? Então esse esquema está bem completo para a gente fixar bem o que é a síndrome do carcinoma do névo basocelular. Então, para finalizar, eu gostaria de passar para vocês quais são os itens que seriam ideais de serem colocados no laudo anatomopatológico de carcinomas basocelulares. Então, normalmente a gente fala sempre, né, em nome e sobrenome, então eu tenho que falar que é um carcinoma basocelular, dos tipos, nodular, micronodular, adenoide, enfim, todas as variantes que a gente encontrar na lâmina, até onde essa lesão ela vai, então qual a profundidade de invasão, derme, reticular superficial, profunda, hipoderme, o status das margens cirúrgicas, se elas estão livres, comprometidas e quais são as distâncias das margens, e principalmente quando as margens estão muito próximas e são variantes agressivas, isso é importante de ser relatado, e se há ou não invasão linfovascular ou infiltração perineural. Então, eu fico disponível para dúvidas e espero que vocês aproveitem bastante essa série de pequenos vídeos. Fico por aqui e até breve com o próximo vídeo, que será sobre carcinoma de células escamosas.